Essa já é a 4ª carta que eu escrevo para o Eli Correia. Sempre ouvi o programa, desde o começo, desde a chegada do Eli aqui em São Paulo. A história que eu vou contar aconteceu comigo e com a minha família. Foi naqueles anos 70, época das calças boca de sino, época das discotecas com as músicas Stone Alive, Night Fever, do Saturday Night Live. Eu estava com 28 anos e esperava o meu 3º filho. Época das calças boca de sino, época das discotecas, Stone Alive, Night Fever. Era uma época boa aqueles anos, anos 70, anos maravilhosos. Morávamos com a minha irmã Maria Egídia e meu cunhado, porém eles resolveram casar de papel passado e constituir uma família. E com isso nós tivemos que desocupar a casa em que nós morávamos. Afinal, eles queriam arrumar direitinho e quem sabe um filho não viria logo. Então morávamos com a minha irmã Maria Egídia e o meu cunhado. Mas eles resolveram casar de papel passado e constituir uma família. E com isso, nós tivemos de desocupar a casa em que nós morávamos. Eles queriam arrumar tudo direitinho e, quem sabe, um filho. Por sorte nossa, achamos uma casa em frente de onde morávamos para alugar. Sorte nossa. Gostamos e engraçado que nunca tínhamos reparado naquela casa. Fomos conversar com os donos. Os donos gostaram de nós gostamos dos donos e fizemos o contrato de aluguel, mas não por 30 meses, que é de praxe. Fizemos um contrato de aluguel por 6 meses, para que a gente pudesse primeiro se acomodar e ver como é que as coisas iriam se processar. E o dono concordou e nós mudamos. Estávamos muito felizes pela vida que teríamos ali. Depois de nós termos mudado, achamos que 6 meses era pouco. Nós podíamos ter já feito já para 3 anos, certo? Bom, estávamos felizes. No começo, tudo bem. A casa boa, 3 cômodos grandes, sala, cozinha, área de serviço, banheiro. Minha mãe e meu pai vieram morar comigo, porque eles também tiveram que sair da casa onde eles moravam. Mas foram os meus pais... Foi os meus pais se mudarem que muitas coisas passaram a acontecer. Assim que os meus pais mudaram para essa casa, em que eu tinha alugado, em frente praticamente onde morávamos com a minha irmã e meu cunhado, as coisas passaram a acontecer. As coisas que eu vou descrever só aconteciam à noite. De dia era tudo tranquilo, de dia era tudo pacato. Durante o dia não acontecia nada de extraordinário. Meu marido e o meu pai saíam para trabalhar cedo e eu, minha mãe e as crianças, eu nessas alturas tinha ganho o nenê, ficávamos em casa. A minha filha mais velha com 13 para 14. Os dias foram passando na maior tranquilidade, isso durante o dia. Até que numa noite, fomos dar boa noite para os meus pais. E quando voltamos para o quarto, muitas moedas em cima da cama. Na época, eram cruzeiros. E eu comecei a me encher deles. Eu ficava feliz da vida. Acontece que isso passou a ser frequente. E era assim, sumia algum dinheiro. E logo começavam as perguntas. Você que pegou as moedas que deixei na mesa? Cadê as moedas que estavam na mesa? Eu sempre fazia com que, sabe, não o que ouvíamos, ou ainda,
era sempre não o que ouvíamos. Ou ainda, mas eu deixei na calça. Cadê? Tem que procurar, tem que achar. E nada. Ninguém achava o dinheiro que se deixava em lugar algum. Quantas vezes lá estava o dinheiro novamente e de repente o dinheiro surgia ali no mesmo lugar onde você dizia que estava, procurava, não estava, dali a pouco aparecia. E começou essa briga, vamos dizer assim, de gato e rato. A gente procurava objetos perdidos pela casa, não achava, mas nada de achar. Começava a escurecer, começava a vir a noite. Bingo! Era a certeza que achávamos. Por que a noite era diferente do dia? Porque durante o dia você podia procurar o que quisesse, que tivesse desaparecido, não encontrava. Mas chegava a noite, e não era só dinheiro. Outras coisas começaram a sumir ou ficar bagunçadas na casa. A gente arrumava a cama e saía do quarto. Dava 15 minutos, quando voltávamos, o quarto todo bagunçado. Eu perguntava para as meninas, né? Eu perguntava, e aí? Por que vocês fizeram isso? Que bagunça é essa? Mas não, elas diziam, nós não fizemos nada, mamãe. Nós não fizemos nada, a gente nem entrou no quarto. Quer dizer, você pensava de tudo, mas nada. Um verdadeiro mistério. Isso começou a me irritar, porque era arrumar a cama, dar as costas, voltar e a cama bagunçada. E a cortina da janela? Um dia, madrugada, sentimos um cheiro de queimado. Corremos para a sala, era a cortina pegando fogo. Nos desesperamos. Mas foi amanhecer o dia que nem fumaça, nem rastro de fogo tinha passado por ali. Muito estranho. Durante o dia, tudo normal. Mas chegava a noite, tudo se transformava. Como não tínhamos geladeira, minha mãe guardava as panelas tampadas debaixo da pia para conservar os alimentos mais fresquinhos. Mas quando eu ia pegar para esquentar alguma coisa, dentro da panela não havia nada. Ou melhor, nada de comida. Mas de repente, você encontrava, por exemplo, aquela panela cheia de tijolos. Cheio de pedras, pedregulhos. Sim, imagine pedregulhos dentro de cada panela, tijolos dentro da panela. Quando não encontrávamos tijolo, olha, inclusive chegamos a encontrar minhocas. Sim, minhocas. Que desespero, o que íamos comer e esse tipo de coisa, como isso pode aparecer? Cada dia era uma coisa, um empecilho, uma surpresa. Muito difícil, além de barulhos que o meu filho escutava e não conseguia ficar em paz. Às vezes sumia até mistura de dentro dos nossos pratos enquanto comíamos. As chaves. Quantas vezes tivemos que rodar por horas cada cantinho da casa para acharmos as chaves? Cadê a chave? Quem pegou a chave? Cadê a chave? Sumia, dali a pouco parecia... Estava aqui, ninguém viu a chave, de repente sumiu e apareceu. Passamos a ter medo de tudo. Ficamos apreensivos, pensando: o que vai ser o próximo? Qual vai ser a próxima? O que vai acontecer? Medo. As pessoas começam a se encher de medo. Durante o dia, uma beleza. Chegava a noite, que loucura. Medo. O medo começou a dominar a todos, até que achamos por bem ir a um centro de Umbanda. Quem sabe no centro de Umbanda, quem sabe naquele centro eles poderiam dar alguma explicação, ver o que estava acontecendo e saber o porquê isso acontecia, porque não é uma pessoa falando, somos todos de casa vendo o que acontecia. De repente você deixa aquelas panelas com alguma coisa ali debaixo nas prateleiras. Quando você vai pegar o feijão, cadê o feijão? Tem pedra. Você vai pegar o arroz, cadê o arroz? Tem tijolo. Dali a pouco, cadê aquela mistura? Cadê a mistura? Não, tem minhoca. Mas peraí, isso parece que é coisa do outro mundo, isso é coisa do capeta. Só parece que é coisa do capeta, não pode ser outra coisa.
Falaram então para nós que havia espíritos querendo se manifestar e que a minha filha mais velha tinha que desenvolver o seu lado médium, porque ela seria aquela que iria desvendar, mas ela teria que se desenvolver, virar médium. Ela aceitou. Já que eu sou a solução, já que eu posso, enfim, descobrir o motivo de tudo, a causa, a razão de tudo. E depois de um longo processo, ela se desenvolveu como médium daquele próprio centro de Umbanda, aquele próprio centro que nós fomos. Depois disso, que ela passou a entender espíritos estavam naquela casa. Espíritos, aquela casa que nós alugamos por 6 meses e que a princípio era tão boa, e que o dono da casa aceitou alugar por 6 meses, é porque ele não conseguia alugar por mais tempo. Ou então pessoas que alugavam de repente iam embora. Mas como nós éramos ali, sabe, morávamos meio de frente, quase de frente, mas éramos novos ali, então a gente alugou aquela casa por 6 meses e o dono deu graças a Deus. Só que a partir daí passamos a viver todo aquele processo, aquelas experiências, sustos, surpresas. A minha irmã começou a desvendar cada um dos fatos, cada um daqueles acontecimentos. Sabe quando você vai desarmando um espírito que estava ali e que não queria descansar? Outro espírito que estava ali, chamado de obsessor. Outro espírito que também se encontrava, que se dizia alma penada. Na verdade, naquele local, sem entrar muito em detalhes, há muito tempo atrás, havia acontecido uma tragédia. Mas essas coisas, com o tempo, as pessoas vão esquecendo, e quem é dono não fala. Quer dizer, aluga e deixa. Não sei exatamente como foi que a minha irmã, depois de algum tempo naquele processo de virar médium, naquele processo espírita, ela acabou se desenvolvendo e trabalhando ali naquela casa onde morávamos e expulsando, ou pelo menos acalmando, ou fazendo com que descansassem, entendessem a realidade da vida. Porque muitas pessoas morrem e o seu espírito não admite a morte. Muitas pessoas, devido talvez à morte que tiveram, elas se tornam presas à terra, presas à matéria. Mesmo o corpo sendo sepultado, o espírito está ali, está ali. Ele volta depois, aí o corpo foi enterrado, ele volta, o espírito volta e fica ali, sabe, endiabrando a vida das pessoas. E é preciso um trabalho, olha, minucioso, persistente e às vezes duradouro, para que você mantenha todo esse estado de coisas sob controle. Um mistério para a gente. Mas que minha irmã, depois de ter se desenvolvido espiritualmente, tornado-se uma médium, acabou fazendo com que aquilo tudo se acalmasse. Será para nós sempre um mistério o porquê que esses espíritos se manifestam. Por que esses espíritos não descansam? Por que eles são espíritos que ficam vagando? Não admitem que morreram. Olha, o corpo está ali, o teu corpo já está sendo sepultado, você já não pertence a esse mundo, você pertence a outro. Mas o espírito parece que não vai, ele faz questão de ficar ali. E a minha irmã, por várias noites, teve trabalhos colossais. Sabe, aqueles trabalhos de começar assim, de arrepiar e dizer: eu te expulso, você não pertence a mais esta vida, você larga a matéria, deixa a matéria, vamos, suba, encontre a paz, descanse. O espírito obsessivo, espírito que não admite que já morreu, o seu corpo já não está mais aqui, a matéria já foi, aceite, admita, vamos, eu te peço, vai e descanse. E nessas horas,
acontecem tantas coisas, sabe? Prato que quebra, janela que bate, porta que arrebenta, sabe? De repente a minha irmã, tomada por alguma coisa, começava, sabe, rosnar como se fosse às vezes um bicho. Sabe, coisas assim absurdas, diabólicas, e que todos nós ficávamos com medo, mas no fim ela sempre conseguia dominar aquilo que parecia indomável. E foi pouco a pouco, noite a noite, um trabalho persistente, grandioso, que para nós será sempre um grande mistério, mas para ela, que acabou se desenvolvendo nesse campo espiritual, ela conseguiu. Inclusive teve ocasião que outros mestres vieram também fazer parte do trabalho noturno de expulsão ou de conscientização de que a matéria acabou, a matéria dissolveu, a terra comeu a matéria. Você já não pertence mais a esse mundo. Encontre o seu caminho, encontre a luz e descanse em paz. Importa é que finalmente tivemos paz na nossa casa. O que importa depois de tudo foi que finalmente tivemos paz na nossa casa. Regina. Alô? Tudo bem, Regina? Tudo bem. Regina, até hoje isso martela a sua cabeça. Até hoje isso lhe impõe... Caiu a linha, senhor. Não caiu a linha não, você está no ar. Até hoje, Regina, isso deixa você, vamos dizer, até mesmo amedrontada. Você concorda comigo, Regina? Concordo. O trabalho que a sua irmã fez foi um trabalho de heroína, hein, Regina? Foi sim. Ela acabou se desenvolvendo a tal ponto que Isso. fez com que os espíritos entendessem que já não, aqueles que ali estavam habitando, aqueles que ali estavam infernizando a vida de vocês, entendessem que não pertenciam mais a esta matéria, é ou não é? É verdade. E hoje, como é que você se encontra, Regina? Agora, graças a Deus, eu estou muito feliz agora. Já passou muitos anos, né? Quer dizer que agora você, desde então, você vive em paz, né? Graças a Deus. Mas isso graças também ao trabalho que a sua irmã desenvolveu, o lado mediúnico dela. Foi muito, E ela teve um trabalho forte, pesado mesmo, hein, Regina? Isso. Agora, vocês ali do lado, vendo aquela situação, era realmente assustadora, não, Regina? Assustadora. Demais da conta, né? Nossa. Agora, você vê isso com muita frequência? Você ouve falar disso? Que existe isso aí por aí? No teu caso foi resolvido, mas você já ouviu dizer que existe em outros lugares espíritos apegados à matéria? A gente escuta falar, né? Tem muito lugar que ainda acontece, né? Muita coisa. Porque a pessoa morre e parece que não sabe que morreu. Morre e não admite a morte. Então fica ali zombando, fica ali perturbando, fica ali, não é? Amedrontando, assustando as pessoas, não é? É verdade. Então qual o conselho que você dá para os nossos ouvintes, Regina? Você que todos esses fatos aconteceram nos anos 70 e você escreveu essa carta para nós agora para contar realmente o que você viveu. Qual o conselho que você dá para os nossos ouvintes? Acender a vela, né? Acender a vela para a pessoa que já morreu, né? Rezar, né? Certo. Pedir descanso, né? Para eles, né? E pedir descanso. E oração em cima de oração, não é isso? Oração e pedir descanso. Olha, porque você ainda deve lembrar isso com muita nitidez, né? Muito, a gente lembra. Eu lembro sempre. E nessas horas você chega até a arrepiar, fala a verdade. Nossa. Eu imagino. Então,
Eu imagino. Regina, olha, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Tá, obrigado. Tá aí, gente, olha, do Jardim Planalto, Regina Gomes da Silva, ela que viveu realmente, ela fez questão de mandar essa carta para mostrar. E olha, gente, se vocês repararem, não tem lugar que você vai e você sente um calafrio. Você vai assim e fala, nossa, alguma coisa que parece que passa um vento assim, gelado. É como se naquele ambiente estivesse, eles chamam de miasmas, sabe? Espíritos assim. Olha, pessoas muito presas à matéria. Já morreram, mas parece que não admitem que morreram, não admitem. E a Regina testemunhou isso ao vivo. Ela viu aquilo com os próprios olhos e hoje, aos 70 anos, quando nos mandou essa carta, ela lembrando do que tudo aconteceu a ela, até hoje ela se arrepia e fica com medo, mas graças a Deus já passou, já superou. Aquilo lá foi vencido. Mas quantas outras pessoas, de repente, podem estar se sentindo observadas dentro de casa, como se alguma coisa te observasse, te seguisse, te acompanhasse. É a hora da oração, de acender uma vela e, com autoridade, afaste-se. Você já não mais pertence a esse mundo. A tua matéria já está no cemitério, que é o teu corpo. Que o teu espírito descanse, afaste-se. Eu te expulso. Eu te peço, descanse, encontre a luz. Tenha paz e dê paz. Eli Correia, eu sou a Kátia de Santo André. Eu tô ouvindo essa sessão da saudade. Eu tô me vendo dentro desta casa. Olha aí. Eu e minha família moramos numa casa igual. Eu